Olá, nesse vídeo vamos aprender a calcular a área de figuras planas, do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Vamos aqui à nossa situação problema. Em uma partida de xadrez entre amigos, surgem as seguintes dúvidas. Qual é a área total de um tabuleiro de xadrez? Qual é a área total dos quadrados brancos? Quando terminaram a partida, decidiram medir um quadradinho e descobriram que o lado mede 3 centímetros. Sabendo disto, como podemos responder as curiosidades dos amigos? Então, primeiramente, antes da gente responder nessas curiosidades, para responder essas curiosidades, vamos dizer alguns conceitos. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras bidimensionais, isto é, com duas dimensões. Áreas de figuras planas são medidas da superfície de figuras da geometria plana. Quais são as figuras planas? As figuras planas são figuras geométricas que são dispostas no plano. Dessa forma, são figuras bidimensionais, que têm, duas dimensões. As principais são o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Nesse vídeo, vamos calcular a área do quadrado, vamos aprender a calcular a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Nos outros vídeos, vamos aprender as demais figuras planas. Quadrado. O que é um quadrado? O quadrado é um polígono formado por 4 lados e 4 ângulos com a mesma medida. E todos os ângulos internos são retos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. Então, no quadrado, a gente vai ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos retos. Como calcular a área do quadrado? A área do quadrado é a medida do lado do quadrado elevada ao expoente 2. E é calculada pela seguinte fórmula, A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Lado vezes lado. Exemplo 1. Enem de 2016. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presente em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se que uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado na área do terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupado equivale a um quadrado de 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente em uma taxa de 120.000 pessoas por hora, até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada do público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Primeiramente, para responder essa questão, vamos ver quais são as partes mais importantes desse enunciado, A gente tem que o início do evento é 4 horas da tarde e que para cada 2.000 pessoas é necessário um policial e que 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado e que às 10 horas da manhã a área do terreno ocupado já era de 500 metros, de um quadrado de lado 500 metros, e eles estimavam que o público aumentaria a uma taxa de 120.000 pessoas por hora. Então, a cada hora aumentaria 120.000 pessoas. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança, Primeiramente, vamos ver quantas pessoas eram que tinha nesse quadrado de lado 500 metros. Para isso, precisamos calcular a área desse quadrado. A área do quadrado é lado elevado ao expoente 2, É um lado elevado ao expoente 2. Fazendo isso, a gente tem 500 elevado a 2, a gente vai ter que 500 vezes 500 é 250.000 metros quadrados. Então, esse quadrado tem uma área de 250 metros quadrados. A quantidade de pessoas que ocupam o quadrado de 250 metros. A gente sabe que a cada 1 metro existe 4 pessoas. Então, a gente vai pegar o 250.000 e
multiplicar por 4. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém que nesse quadrado tem 1 milhão de pessoas. Agora, a gente tem que calcular a quantidade de pessoas que ia chegar depois das 10 horas da manhã. Então, né, das 10 horas até as 4 horas da tarde, tem 6 horas. Então, a gente vai pegar 120 mil pessoas, que é a quantidade de pessoas, né, que eles estimam que vão chegar por hora, e multiplicar por 6. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 720 mil pessoas. Então, né, agora a gente vai ter que descobrir a quantidade total de pessoas. Então, a gente vai pegar 1 milhão e somar com 720 mil. Fazendo essa soma, a gente tem que a quantidade total de pessoas é 1 milhão e 720 mil pessoas. A pergunta do enunciado era assim: quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? A gente sabe que é necessário um policial para cada 2 mil pessoas. Então, vamos pegar 1 milhão e 720 mil e dividir por 2 mil. Fazendo essa divisão, a gente obtém que será necessário 860 policiais para fazer a segurança desse evento. Alternativa E. Retângulo. O que é um retângulo? O retângulo é uma figura plana formada por 4 lados, 2 a 2 paralelos entre si. Os lados opostos do retângulo são paralelos e os ângulos internos são retos. Área do retângulo. Como calculamos a área do retângulo? A área do retângulo é calculado pelo produto entre a base e a altura. Para isso, utilizamos a seguinte fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a gente vai pegar a base e multiplicar pela altura. Vamos aqui ao nosso exemplo. Na figura abaixo, estão representados 2 quadrados e 2 retângulos, que justapostos formam um quadrado maior. A área do quadrado menor mede 9 centímetros quadrados e a do quadrado médio mede 36 centímetros quadrados. O exercício quer saber qual é a área do retângulo escurecido A. Para a gente saber calcular essa área do triângulo escurecido A, a gente vai ter que descobrir quanto mede os seus lados, né? Qual é a medida do lado do retângulo A? Lado do quadrado menor, né? Primeiro a gente vai ter que descobrir qual que é o lado do quadrado menor, porque como a gente viu aqui, ó, o lado desse quadrado menor é o mesmo lado desse retângulo. A gente sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a gente vai substituir, né, que nós temos a área, vai ficar 9 é igual ao lado ao quadrado. Fazendo a raiz de ambos os lados, a gente obtém que o lado desse quadrado menor é 3 centímetros. Agora, a gente tem que descobrir o lado desse quadrado médio. Fazemos a mesma coisa, pegamos a fórmulazinha da medida da área do quadrado, substituímos a área que a gente tem, né? A gente faz a raiz de ambos os lados e obtém que o lado desse quadrado médio é 6 centímetros. Agora, basta a gente calcular a área do retângulo A escurecido. A gente sabe que esse lado aqui mede 6 centímetros e esse lado mede 3 centímetros. A gente vai multiplicar a base vezes a altura, né, que seria o 3 aqui. Fazendo 6 vezes 3, a gente obtém 18 centímetros quadrados. Alternativa C. Então, esse retângulo A escurecido, ele mede 18 centímetros quadrados. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? O paralelogramo é uma figura plana formada por 4 lados, 2 a 2 paralelos entre si. Os lados opostos do paralelogramo são paralelos. Temos que os lados e ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, a gente vai ter que esse lado é paralelo a este e este lado é paralelo a este. Esse ângulo é congruente a este e este congruente a este. Como calcular a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é calculada pelo produto da base e a altura. Para isso, utilizamos a seguinte fórmula: base vezes a altura. A altura vezes a base, a gente obtém a área deste paralelogramo. Vamos ao nosso exemplo. Seja ABCD o paralelogramo abaixo e seja E um ponto do segmento AD, conforme descrito na figura abaixo, né? Sabemos que AB mede 5 centímetros e AE mede 3 centímetros.
AD mede 8 centímetros. Qual é a área do paralelogramo ABCD? ABCD, né? Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para a gente descobrir qual é a altura desse paralelogramo, para a gente poder calcular a sua área, né? Então, a gente tem que o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos. A gente substitui, né? AB, que é 5. 5 ao quadrado fica 5 vezes 5 é 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. A gente subtrai de ambos os lados por 9. A gente obtém que 25 menos 9 é 16. Fazendo a raiz de ambos os lados, a gente obtém que essa altura é 4. Agora, basta a gente fazer a base, né, vezes a altura. 8 vezes 4 é 32. Então, a gente tem que a alternativa D está correta. Voltamos, né, aqui à nossa situação problema. Em uma partida de xadrez entre amigos, surgem as seguintes dúvidas. Qual é a área total de um tabuleiro de xadrez? Qual é a área total do quadrado branco? Quando terminaram a partida, decidiram medir um quadradinho e descobriram que o lado é 3 centímetros. Sabendo disso, como podemos responder às curiosidades dos amigos? Como calculamos a área do quadradinho? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a gente vai pegar a medida do lado, 3, e elevar ao quadrado, que dá 9 centímetros quadrados. Um quadradinho mede 9 centímetros quadrados. Agora, quanto mede todo o tabuleiro? Sabendo que o tabuleiro tem 64 quadradinhos, a gente vai fazer 64 vezes 9. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém que o tabuleiro inteiro, a área do total do tabuleiro é 576 centímetros quadrados. E a dos quadradinhos brancos? Sabendo que os quadradinhos brancos e os quadradinhos pretos são na mesma quantidade, a gente tem que ter 32 quadradinhos brancos. Fazendo 32 vezes 9, a gente obtém 288 centímetros quadrados. Então, os quadradinhos, a área total dos quadradinhos brancos é 288 centímetros quadrados. Essa é a bibliografia usada para a construção desse vídeo.